Quero que você abra o evangelho escrito pelo discípulo de Pedro, Evangelho de São Marcos, capítulo de número 6. Eu vou fazer uma leitura de pelo menos 7 versículos aqui. Vamos a partir do versículo de número 30. Vamos ler, irmãos. A palavra de Deus é o mais importante do culto. Bom? Eu estou gostando. Toda obra tem suas dificuldades, mas eu vejo uma coisa muito linda que está sendo gerada neste ministério. Ovelhas alicerçadas na palavra de Deus. Isso é bom. Eu vejo lugares que as pessoas esperam o culto acabar para pedir oração e revelação. Desprezam a palavra. Se a pessoa passou o dia todo, como a bispa com testemunho, em jejum, consagrando, lendo, para trazer o que Deus quer falar, a pessoa rejeita o que Deus falou, para às vezes ouvir o homem, porque Deus não fala toda hora. E às vezes você fala, mas a igreja ali, a fulana, a Joana Canela de Fogo, revela até a cor da peça íntima. Amém por isso, mas deixa eu te falar uma coisa, ela vai continuar revelando em nome de Jesus, que Deus continue usando. Mas se você não entender e obedecer a palavra, vai passar meses, anos e a sua vida não vai sair do lugar. Com profecia, com revelação, com tudo. O que nos faz avançar no reino de Deus é a fé na sua palavra. E Deus é tão misericordioso que além da palavra, Ele nos deu os dons para complementar a festa, né? Para completar esse banquete. Tudo é importante, mas base é base. Acrescento é acrescento. Então esta igreja tem uma base forte no ensinamento, e isso é a vontade de Jesus para nós. Quem está com a sua Bíblia aberta, diga graças a Deus. Eu sou de casa, né? Não preciso impressionar, igual às vezes vem uns pregadores aqui, a bispa pega, dá lugar, eles ficam nervosos, né? Assim, pensando que tem a obrigação de fazer melhor, e a gente não tem a obrigação de fazer melhor nem pior. A gente tem a obrigação de servir com amor e alegria, que o que importa é o efeito da mensagem, né? Não como ela é pregada, porque o fato de como a mensagem é pregada depende do vaso. Então tem vasos de diversas formas e tipos, né? E tamanhos na casa de Deus. Então vamos ler. A bispa pediu para repetir, é o versículo 30. 30. Está uma presença gostosa. Diz assim: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer, e foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e
teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo-lhes, disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer. E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Continua com a Bíblia aberta, eu vou ler mais alguns versículos agora. Versículo de número 39. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde, e assentaram-se repartidos de 100 em 100, e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, e abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Ainda em pé, só abaixa um pouquinho a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar comigo. Deus, nós te pedimos humildemente que o Senhor fale conosco. Nossos corações já estão mais do que abertos, e os nossos ouvidos também. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Reconhecemos que estamos andando distantes de Ti, mas nos dá mais uma chance. Nós queremos estar perto da Tua presença, porque sabemos que ela é tudo o que nós precisamos, Senhor. Fala conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Você diga amém, glorificando. E se é pentecostal, se assenta falando em línguas estranhas bem alto, para que o nome do Senhor seja exaltado. Queridos, os que me já ouvem pregando há algum tempo aqui, talvez devem ter se perguntado: eu nunca vi o bispo lendo tantos versículos assim antes de começar uma mensagem. Mas o que eu quero estrategicamente é que vocês entendam que aqui houve uma história contada, um fato acontecido, conhecido como todos já conhecem, ou pelo menos grande parte da igreja e até mesmo dos simpatizantes da igreja, como a primeira multiplicação dos pães. Repita isso comigo, por gentileza. Diga assim: a primeira multiplicação dos pães. Só nesta epígrafe, neste título, nós já temos palavras importantíssimas para serem analisadas esta noite. A palavra primeiro já nos mostra um fato inédito, ou seja, Jesus Cristo, quando esteve em terra, e mesmo ao lado do Pai, Ele ainda gosta de fazer coisas inéditas, na minha e na sua vida, coisas que as pessoas olham e falam: foi a primeira vez que eu vi isso acontecer. E a palavra multiplicação, no reino de Deus, no lado positivo da coisa, é muito bom
ouvir esta palavra, saber que o nosso Deus é Deus de multiplicação, né? E para fechar, pães, peixes, simbolizando nada mais, nada menos do que provisão, suprimento, alimento, cuidado de Deus. É isso que está contido neste texto, e o que me chama a atenção é que os discípulos estão chegando de algum lugar. E que lugar é esse? O campo ao qual eles foram enviados para pregar o evangelho, orar pelas pessoas, ministrar cura, libertação e dizer que o reino de Deus é chegado e que deveriam se arrepender dos seus pecados. Os discípulos concluindo obedientemente esta missão. Se tem alguém que é discípulo como eu sou aqui, como a bispa é, ouça essa palavra: discípulo que é discípulo tem que obedecer o mestre, tem que fazer o que ele mandou, tem que ensinar o caminho para as pessoas, o caminho do céu. No versículo 30, você vê bem claro, como lido, que eles se ajuntaram a Jesus e disseram um relatório positivo. Isto é importante. Você que é cristão, toda vez que você for falar com Jesus, encontrar-se com Jesus, a vontade de Deus é que o relatório seja positivo. Vou explicar, a palavra está boa. Quando a gente dobra o nosso joelho, a vontade de Deus é que a gente fale assim: ô Pai, eu estou orando aqui em nome de Jesus, e vim dizer que hoje eu preguei tua palavra, eu vigiei, eu orei por alguém, ajudei o necessitado, continuo vigiando, continuo crendo, e este é meu relatório. Eu digo que te amo e sou teu servo. Isso é um relatório positivo. Agora, alguns chegam para orar ao Pai e dizem: Pai, me perdoa, mais um dia pequei, mais um dia não me levantei, mais um dia não te honrei. Isto é um relatório negativo. Mas o texto nos diz que com alegria os discípulos chegaram, e Jesus teve o privilégio de ouvir deles a palavra de vitória. Eles disseram: mestre, tudo que o Senhor mandou a gente fez direitinho. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Nós fizemos tudo e ensinamos. Irmãos, a maior característica do ministério de Jesus, eu sei que brasileiro não entende isso, não gosta disso. Em outros países, continentes, isso é fácil de entender, mas aqui é difícil. O maior ministério de Jesus foi o ensinamento. Olha só o texto, eles dizendo assim: nós fizemos tudo. Eles contaram tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Ensino está totalmente relacionado à vida cristã. Eles falam: Jesus, a gente ensinou isso, aquilo, isso, outro, tudinho que o Senhor falou, a gente ensinou para eles. Então, partindo do pressuposto que devemos ter sede de aprender os ensinamentos de Jesus, o maior mestre, teólogo, professor da história, porque além de ter conhecimento, o seu conhecimento era acompanhado com sinais. Você vai ler comigo, ou meditar aí no versículo 31, que o próprio Jesus, quando vê que os discípulos tinham feito o que ele mandou, ele próprio vai dizer: vinde vós aqui, vinde vós aqui à parte, vocês, só vocês, os 12, vamos a um lugar deserto, e ali vocês vão repousar. 'Pousar'. 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 '
Jesus sabe isso para quem faz a sua obra. Todo mundo que faz algo para Jesus sabe que às vezes cansa. Jesus também sabe. Mas a gente não pode pensar que aquele que nos manda para a seara abandonou a gente, esqueceu a gente e não está se importando se a gente vai morrer lá. O que sabe a hora de enviar, sabe a hora de mandar parar e descansar. Eu estou pregando para alguém aqui. Então eu vejo um Deus que cuida, que sabe a hora do descanso, e que diz: vem para um lugar à parte, porque agora é hora de renovo. O versículo seguinte fala que haviam muitas pessoas e eles não estavam tendo tempo para comer. Jesus fala: peraí, agora é hora de reabastecer as forças. Recebe isso. Quem é discípulo recebe isso. O que te mandou pregar também está dizendo: agora eu vou te chamar para um canto, para um lugar, e você vai descansar, vai repousar, porque quando eu te mandei estar no campo batalhando, você não faltou, você não foi para outro rumo, você foi fazer o que eu mandei. Agora eu vou te dar o tempo de descanso, e você vai comer na minha presença. Deixa eu falar uma coisa: para que parar antes da hora? Para que dizer não para Deus? Se Deus é perfeito, Ele sabe a hora de parar, a hora de fortalecer você, renovar tuas forças e falar: agora vai de novo. Os discípulos estão indo para descansar, e você vai prestar atenção que o lugar que Jesus está levando os discípulos, a Bíblia fala bem claro que é um lugar deserto. A palavra deserto no grego aqui é a palavra eremia, substantivo, mas no texto ela está como adjetivo de um lugar deserto, ou seja, eremos no grego. Jesus está levando os discípulos para um lugar deserto. O que significa deserto? No contexto original, está falando de um lugar despovoado. Ausência de pessoas. O texto é tremendo, porque nós lemos que os discípulos estavam sem tempo para comer, para descansar, porque tinham muitas pessoas indo e vindo, precisando. E Jesus os tira do meio das pessoas e leva para o lugar deserto. Só que a multidão que havia, sempre estava próxima ou em busca de Jesus, viu, observou, percebeu que Jesus e os discípulos estavam saindo. Aí você vai ver comigo que muitos viram partir e conheceram-nos. Eu vou fazer uma pergunta aqui ao ar. Você ainda conhece Jesus? É uma pergunta, serve para mim. Você ainda conhece Jesus? Eles foram sós num barco para este lugar deserto, mas a multidão
os viu partir. Aí, o texto é lindo, vai dizer que de todas as cidades, ali na Galileia, haviam várias cidades ao redor do lago de Genezaré, da Galileia, Mar da Galileia, Decápolis, Tiberíades, Cafarnaum, cidade dos discípulos. Aquela multidão moravam nas cidades ao redor e viram no mar um homem entrando dentro de um barco com 12 que criam nele, destino a um lugar deserto. Mar na Bíblia muitas vezes fala de jornada, história de vida. A história de Jesus e daqueles homens estavam rumando a um lugar deserto. Não era um palácio, não era uma outra cidade, uma outra nação, mas a um deserto. E quem está levando este barco ao deserto é Jesus. Mas o interessante é que a multidão vê e segue-o. Eu posso chamar aqui o deserto de IPMA? Posso? Sim ou não? Quem está ouvindo a mensagem, diga graças a Deus. Quem quer ir embora, diga aleluia. Só com Yosef Akiva que dá certo, né? Eu vou chamar esse deserto de IPMA. Quando essa multidão observa Jesus indo para este lugar, o texto vai dizer que eles, quando conheceram, viram e conheceram que era Jesus, foram a pé para onde Jesus estava indo de barco. Deixa eu falar uma coisa aqui. Se a gente conhece realmente Jesus, a gente vai ter vontade de estar aonde Ele está. Eu não entendo porque tem gente que troca a presença de Jesus por outra coisa. Gente que troca um convite de uma vigília, de um culto, de uma ministração, para passear, para sair, para dormir, para ir para a festa. Eu não entendo isso. Sabe por quê? Porque o texto vai dizer que Jesus não convidou ninguém, a não ser os discípulos. Mas eu vejo um povo que toma a iniciativa. Não temos veículo, vai de pé mesmo. O texto vai dizer que eles começaram a correr. Eles viram Jesus, Jesus está no barco. Quem estava andando agora começa a... Eles estão vendo Jesus e estão correndo para estar com Jesus, não interessa aonde. Eu vejo um esforço, uma motivação digna de ser apreciada neste texto.
que infelizmente não estou querendo trazer tristeza ao coração de ninguém, mas infelizmente está ficando escasso nos nossos dias. Pessoas que tiram forças da onde não tem, se esforçam pelo simples motivo de querer ir atrás de Jesus. Eu estava lendo isso e eu falei com Deus: Deus, não tem como a gente ler a Bíblia e não reconhecer o nosso estado espiritual. Isso aqui é um termômetro. Isso revela quem nós somos e como estamos. Eu falei: se eu pregar esse texto, amém, mas se eu não pregar, serviu para mim. Isso aqui é um termômetro. Quando eu vejo, será que eu ainda corro? Simplesmente pelo fato de querer continuar olhando, vendo, observando, admirando meu Jesus. Oh, stop the flyers, angel play. Mas a nossa geração está correndo atrás do dinheiro, do prazer, do egocentrismo, do vazio, e por que não dizer até mesmo da perdição. Humildemente eu quero convidar você, eu não estou perguntando quantos anos você tem de crente, se você nasceu no Evangelho, se você tem carteirinha, eu estou te convidando a voltar a ser crente. Eu estou te convidando, se essa palavra não é comichão para os seus ouvidos, mas se ainda é agradável, porque lugar de se ouvir a palavra é dentro da igreja. Gente que não gosta da palavra, então vai para o cinema, vai para a casa do amigo, vai para onde for. Mas igreja é lugar de pregar a palavra. Eu acho que eu vou morrer assim. Eu não sei pegar coisa de fora e livro. Eu gosto disso aqui, ó. E o convite que eu faço, será que você pode voltar a querer correr atrás dele? Porque do jeito que está, se continuar, daqui a pouco você nem vê mais, vai ver. Ele vai sumir no meio do mar. Porque mar é caminho a se trilhar. E só continua vendo ele quem decide trilhar o mesmo caminho que ele trilhou. Pode vir essa nova religião evangélica que estamos vivendo, querer conciliar o mundo e Jesus, não tem como. Hello, você que está aqui nessa noite, não se orgulhe de ser evangélico, porque ser evangélico é ser um medíocre religioso, seguir um segmento, que no final dos tempos vai ser só mais uma religião do anticristo, a cabeça do dragão. Mas se orgulhe de ser igreja viva, que tem Cristo dentro de você, que tem a chama, a necessidade diária de viver pertinho dele, que você possa ser aquela pessoa que diz: Senhor, 1 minuto sem te ver eu me perco, 1 minutinho sem te ouvir eu me desespero, eu não consigo viver sem ti. Então a gente tem que correr. É cansativo, mas tem que continuar correndo. Se você tem mais força, pega na mão do fraco e corre com ele. Mas eu digo, igreja, corre. Corre porque ele está indo. E nós temos que ir atrás. Porque Jesus não convidou? Porque a decisão tem que ser nossa. Ele não nos obriga a segui-lo.
Mas aquela multidão decidiu. Eles correram tanto, o texto mostra, a necessidade é tão grande. Eu fico preocupado com uma igreja que não tem necessidade de Jesus. Falta culto e não passa mal. Falta ceia e consegue dormir. Isso é um estado deplorável. Isto é um estado de alerta. A necessidade é tão grande, ó, presta atenção. Se eu falar, está no texto, mas se eu falar isso aqui, se você entender com o coração, promete dar um glória a Deus para mim, não é para mim não, é para Ele. Se você entender com o coração, a revelação, o texto vai dizer que eles correram tanto, que chegaram primeiro do que quem estava no barco. Não, pasme, pior do que isso, ou mais forte do que isso, é que eles já estavam no local, sendo que Jesus nem falou para onde ia. Só tem uma coisa que explica isso, é que aqueles que o amam, estão ligados a Deus pelo Espírito. Aqueles que são tuas ovelhas não errarão o caminho, porque a ovelha tem que seguir o seu pastor, e todos nós como ovelhas aqui temos um pastor que se chama Jesus, e se Ele ainda é o nosso pastor, nós estaremos aonde Ele estiver, nem que a gente chegue primeiro, mas a gente sabe aonde Ele vai. Eu vou adiantar. A Bíblia vai dizer que eles se aproximaram de Jesus. Eu vou te dar um conselho: criança que é bem educada não fica com manha. Tem coisas que estão entrando no nosso meio que tem que ser tirada. As ovelhas estão ficando muito mimadas, bispo. Querem tudo na mão. Querem tudo do jeito deles. Mas às vezes você vê que eles não estão fazendo nem por onde merecer, quanto mais reclamar. A gente vê gente reclamando porque o irmão não foi na casa buscar de carro, porque o pastor não atendeu o telefone, não orou, não revelou. Deixa eu te falar uma coisa: quando a gente fica cheio de manha, quem perde é a gente. Olha, os antigos diziam para mim, eu guardei no meu coração, desde novo convertido: Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus. Então a gente tem que usar o bom senso e aceitar o que é melhor. Eles correram, chegaram primeiro, e a Bíblia diz que foram eles que se aproximaram de Jesus. Ai, Deus não me levanta. Ah, o pastor não olha para mim, é tanto mimimi. Quem tem que se aproximar daquilo que você almeja ou deseja, ou que foi prometido para você, é você mesmo. Jesus não falou, foi nada, só saiu. Eles que foram atrás, eles que se aproximaram. Aí sabe o que vai acontecer?
Jesus vai olhar para eles. Versículo 34, Jesus saindo viu uma grande multidão, essa mesmo que eu acabei de falar, e teve compaixão. Eu falei, essa palavra é muito forte. Porque no versículo 34, tem duas palavras muito importantes que nos ensina aqui nesta noite. E eu imagino o que levou Jesus a ter compaixão de mim e de você. O que levou Jesus a ter compaixão de mim e de você? Tem tanta gente sofrendo aí, está do mesmo jeito, mas a minha vida e a sua Ele mudou. Tem gente que fala que teve uma revelação que não está na Bíblia, eu acho perigoso. Eu não vou falar isso, mas eu vou dizer, eu imagino o que Jesus falou dentro do seu coração a respeito dessa multidão. Eu imagino Jesus olhando para eles e falando, quem é que larga a sua casa, suas coisas, faz um sacrifício desse para vir num lugar deserto por causa de mim? Eu imagino Jesus dizendo, mas o que tem no deserto? O que tem no deserto que não há nos demais lugares? As cidades têm comércio, tem casa, tem conforto, tem lazer, tem pessoas. O que leva uma pessoa a sacrificar para ficar na IPNA? Eu imagino Jesus dizendo, o que levou essa pessoa a se organizar o dia todo para chegar aqui na hora do culto? O que levou essa pessoa a renunciar a tudo que ela queria para me servir aqui? O texto vai dizer que esse comportamento gerou em Jesus uma grande compaixão. Eu fui estudar, há várias palavras no Novo Testamento, no original, para definir compaixão. Há vários termos, mas o termo usado aqui, igreja, usado aqui, nesta passagem, que é a palavra esplaquinizomai. Essa palavra estranha é uma das várias palavras que se referem à compaixão na Bíblia, mas essa aqui, quando eu fui ver, quando eu fui olhar, estudar a respeito, eu entendi que nesse termo a palavra compaixão significa ser movido pelas entranhas. Eu estou sentindo uma graça aqui. Olha o sentimento que Jesus teve por essa multidão. Ser movido pelas entranhas. Os seus órgãos começaram a se mover. O amor, o sentimento era tão grande que o corpo de Jesus refletiu. Um sentimento espiritual refletido no seu corpo de uma forma tão grande. E esta palavra significa sensibilizar-se,
moção a ajudar quem está sofrendo. Tem gente que sofre, mas tem gente que sofre e mesmo sofrendo não arruma desculpa. Estou sentindo uma graça de Deus aqui. Já percebeu que desde que o mundo existe, que o pecado entrou no mundo, existe pobre? Quem já percebeu isso? Existe mendigo, existe gente morrendo de enfermidade. Levanta a mão. Quem já viu, levanta a mão. E por que muitas pessoas continuam assim? Se Deus é amor. Já viu pessoas que padecem de várias coisas ruins? Mas o que vai mover Jesus é você olhar além de tudo isso. Miséria, enfermidade, frustração, perca familiar, doenças psicossomáticas, crises interiores, sentimentos de inferioridade. E deixar tudo isso de lado e dizer: mesmo assim, eu ainda sou capaz de correr. Eu sou capaz de estar num lugar deserto, se Ele lá estiver. Jesus não vai se mover em favor de quem fica arrumando desculpa. Como diz a bispa, luta e prova todo mundo passa. Aliás, tem gente que nem passa, é um murmurador fanático, nato. Tá bem, tá falando, estou na prova. Ele mesmo amaldiçoa a vida dele. Passa nada, não faz nada para Deus, está reclamando, dizendo que está pesado. É um mentiroso, um impostor da fé. Porque eu nunca vi aqui na Bíblia dizendo que os cristãos nessa terra seriam aqueles que teriam a vida mais fácil do mundo. Pelo contrário, aqueles que menos tinham capacidade ou condições foram os que mais conseguiram. Porque eles trocaram suas vidas, famílias, cidades, para estar num deserto por causa de Jesus. Renúncia. Olha só. Porque eram como ovelhas que não têm pastor. Só Jesus pode suprir a carência das pessoas, a carência do amor de Deus. Só Ele. Ovelhas têm necessidades que vão além do comer, morar e vestir. Por isso largaram tudo isso, para ir a um deserto. Ovelhas têm necessidade da palavra, do pastor e do amor de Deus. Jesus é o amor de Deus na terra. Naquele momento, Jesus é o amor de Deus na terra. Jesus é o pastor. E a Bíblia vai dizer que Jesus começa, ao vê-los ali, padecendo, com compaixão, Jesus faz o quê? Abraça eles, dá um biscoito, manda aí, vai curtir, vai ser feliz. Começa a ensinar. Ensinar. Você imagina num deserto sem nada, numa relva, sem agasalho, sem banheiro, sem comida, e todos atentos olhando Jesus falar. Aí eu olho para a igreja, ó, gente abrindo a boca, gente levantando e saindo, chega a hora que quer.
tem comida, está agasalhado, Jesus supre. E não quer mais ficar no deserto com Jesus. O que está acontecendo com essa geração? Criança, mulheres, homens. Eu tenho certeza que ninguém ali estava reclamando. Ah, Jesus, para logo que eu quero ir embora, quero assistir Netflix, quero tomar banho, quero trabalhar, quero namorar. Eles falam, não, Jesus, pode falar, a gente já largou tudo que a gente tinha para ouvir o Senhor falar. Isso é cristianismo. Sabe por que a glória de Deus não está se manifestando grandemente nas nossas vidas? Porque nós estamos no mundo. A gente vem até Jesus, mas não larga o mundo. Acaba o culto, o nosso coração se esfria, Gabriel. Amor de neblina. Acaba o culto, dá 5 minutos, você não lembra o que foi falado, o que foi feito, e já está vivendo a sua própria vida. Mas Jesus está movido de compaixão por pessoas que amaram a sua presença. A gente vive uma geração que só vem até Jesus porque precisa. Porque quando o profeta ora, Deus dá livramento, abre porta, corta o laço. Mas aquela geração não tinha nada a se oferecer, mas ela estava com Jesus. A palavra grega, o verbo ensinar é didasco, que significa instrução, orientação. Às vezes você vem aqui pensando que precisa de dinheiro, de uma restituição familiar, uma aliança de casamento, e Deus está falando que você precisa é de instrução, o que você precisa é de ser ensinado. Ouve a palavra, igreja! É ser instruído, para que os lobos não nos destruam. O versículo 36, eu estou encaminhando para o fim, vai dizer que nem os discípulos acreditavam que aquele plano ia dar certo no deserto. Eles vão dizer, ô Jesus, com todo respeito, o Senhor está pregando muito, mas manda eles irem embora, a hora se avança. Ô mestre, está ficando tarde, libera eles. Mas como é que você libera um povo que não quer ir? Imagina um discípulo chegando, ô fulana, vocês vieram correndo a pé, tão sujo, cansado, tão com fome. Estou nem aí para a fome. Mas vocês estão sujos, eu não estou nem aí para a sujeira. Mas vocês correram muito, vai ficar de noite, eu não estou nem aí para a noite. E se a gente dá um jeito? Ô discípulo, está atrapalhando eu ouvir o ensino do mestre. Ovelha sem instrução se perde dentro da igreja, querido. Dentro da igreja. O ambiente é espiritual. E os discípulos estão dizendo, Joelson, manda eles irem embora. Sei lá, para que eles vão aí nas aldeias, comprem pão, porque não tem o que comer aqui. Eu acho tremendo.
que o tempo que Jesus estava pregando, Bispa Vânia, era o tempo dos discípulos descansarem, comerem e descansarem. Quando a gente cansa, Jesus entra em ação. Aí quando eles levantaram, já estava fortinho, aí Jesus, vocês estão fortinhos, já estão conseguindo bater um blá, está falando que eles estão com fome, então, ei, dão vocês de comer para eles? Eu imagino se eu fosse discípulo, depois dessa, meu coração saía pela boca. Jesus disse no versículo 37, dai-lhes vós de comer então. Aí eles vão dizer, mas iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para dar de comer? Olha a multidão, olha o tanto de gente, mestre. Eu acho que o deserto está deixando o senhor meio doido. Aonde haja armazém, haja padaria. Jesus conhece cada um que vem até a presença dele quando ele está ensinando. Da onde Jesus falou bem assim, quantos pães tendes então? Ele sabia que alguém tinha. Isso aqui é forte. Isso aqui é forte. E está ouvindo a mensagem aqui, isso aqui é revelação. Isso aqui, quando um pregador na minha época falava que havia uma revelação, irmão, eu ficava, meu filho, agora que eu não saio daqui mesmo. Agora que eu não saio, passo o rolo, e eu vou passar. Jesus pergunta, quantos pães havia naquele lugar? Porque o próprio Jesus sabia a quantidade de recursos existentes naquele lugar. Que o recurso era pouco para muita obra, para muito sonho, para muito projeto, para muita gente, para tanto pedido, para tanta carta entregue na campanha. Os discípulos ficaram com medo, eles não conseguiram dar o que esse povo veio buscar. Mas quando Jesus fala, dá-lhe voz de comer, ele está dizendo, você faz a obra, mas o dono do recurso sou eu. Bispa Vânia, até hoje e até a vinda de Jesus, quem deu, quem dá e quem vai dar recurso para esta obra é o dono dela. Mas ele precisa ver algo. Essa multidão veio até mim, mas quantos pães há aqui? O texto vai dizer 5 pães e 2 peixes. Peixes pequenos. Jesus vai dizer, traga até a mim. Traga até a mim. Deixa eu falar uma coisa. Jesus ainda olha pessoas que são capazes de entrarem num deserto e ainda terem algo a oferecer. Tem gente que pensa que Jesus está pedindo demais. Mas Jesus exige da gente tanta coisa. Ele vai exigir, você achando que é muito ou não, Jesus sempre vai exigir. Você não pode correr tanto, chegar no deserto para voltar para casa frustrado. Jesus está cansado de crente que vem para a igreja e volta frustrado. Por quê? Porque não pegou a revelação, porque não abriu o coração, porque não adorou.
Jesus quer que as suas ovelhas saiam do deserto com uma experiência inigualável. Eu senti uma presença aqui. Isso é vida, isso é para acontecer na sua vida, te marcar. Deixa eu te falar por que a gente é tão preso ao material. Deixa eu te falar uma coisa: recurso é para ser usado. Para de ficar segurando isso aí, isso não vai mudar a sua vida. Tanta gente segura, o projeto é de Deus. O recurso que está na tua mão, entrega. Jesus está pedindo pão e peixe, entrega. Olha só, os discípulos conseguem o recurso. 5.000 pessoas, quantas pessoas? Só um ofertou. E a Bíblia diz que era uma criança, porque para entrar no reino de Deus tem que ser como uma criança. 5.000 pessoas, uma oferta para o culto. Isso aqui é para o discípulo, não vou usar isso aqui para bater. Porque o propósito de Deus não era bater em avarento. Era ensinar discípulo que quem é dono da obra sabe as necessidades dela. Isso aqui é Jesus dizendo: ó discípulo, o mestre de vocês vai ensinar vocês uma nova dimensão no ministério de vocês. Ir para patamares maiores com poucos recursos. Só Deus faz isso na minha e na sua vida. É para o ímpio olhar e dizer: mas como? É para o incrédulo olhar e dizer: mas ela? Mas só com isso aqui de membro? Mas só com isso aqui de oferta? E Jesus diz: mas só com isso aqui de salário? Porque o recurso é menor do que o projeto, mas o projeto é meu. Meu Deus, quando a missionária falou na oração de multiplicação, eu falei: olha só, está no Espírito, o Espírito já falou para ela. Ela falou aqui da multiplicação do pão e do peixe. Ai, Jesus já contou, tá correndo, hein, missionária? Está no deserto com ele, coisa boa, né? Porque Adão e Eva caíram no jardim. Mas Jesus foi fiel no deserto. Deserto é coisa de Deus. Deserto é luta para crente ruim, preguiçoso, incrédulo, desobediente. Mas para crente que ama o Mestre, o deserto é a maior riqueza que você pode ter. $5.000 homens, fora crianças e mulheres. Fechando o texto, versículo de número 42. O texto vai dizer: e todos comeram e ficaram fartos. Quero calar a boca aqui dos crentes murmuradores.
Jesus multiplica o alimento físico, porque Ele está dizendo: quem cuida do espírito ensinando o caminho, quem cuida da alma ensinando a palavra, tem condição de cuidar da necessidade do corpo. Primeiro se come a comida do céu, depois vem a da terra. Jesus diz: os vossos pais comeram a comida da terra e pereceram no deserto. Pereceram é morte, morte eterna. Mas eu sou o pão que desceu do céu. E vocês que vieram a mim nessa multidão estão comendo. Pastor, quer comer? Comer é receber a palavra, irmão. Não é ficar aqui entrando no ouvido, saindo no outro e pedindo para o culto acabar, não. Isso é jogar fora, isso é desperdício. Comer é fazer valer a vinda. Eu fui até esse culto para ouvir, para baixar a cabeça e aceitar o que Deus tem para me falar. Eu vim para comer e eu estou comendo. A minha alma está aceitando a tua palavra. Aí Jesus dá a comida da terra. Paga o aluguel, paga a conta, a fatura do cartão. Todos ficarão fartos. A palavra grega é chortazo. Em Marcos 8:4, os discípulos usam essa mesma expressão, no sentido de satisfazer. Então o texto vai dizer que eles foram satisfeitos, cheios, enchidos de comida. Deu para entender aí? Quem vem para a IPMA ouvir Jesus falar e obedecer o seu ensinamento, vai sair farto, vai sair alimentado, vai comer bem, vai sair cheio, vai comer igual os varões aqui da igreja. É banquete toda semana, se não for melhor, porque o pastor Jesus sabe cuidar das suas ovelhas. O amor de Deus é revelado na pessoa de Jesus. Para ovelha e discípulo, o amor é o mesmo. E para fechar, a multidão está saciada. Milagre! Não tiveram a sua fé frustrada. Quem tem fé em Jesus não fica frustrado, seja na família, no espiritual, ministerial, sentimental, físico, profissional. Recebe essa palavra. Não fica, bispo, não fica. Não fica, IPMA. E nesse deserto IPMA, todo mundo saindo farto. Só que isso não seja um problema, né, bispo, para alguns, porque só vem a Jesus enquanto está com fome, né? Depois que Jesus sacia, esquece de Jesus. Muito crente, Deus mandou passar essa revelação aqui. Muito crente não recebeu promessas de Deus, sabe por quê? Eu vi o Léo falando: Deus tira do ímpio e dá para o justo. Isso está em Provérbios, é bíblico. Falou isso na quarta-feira. Mas o Espírito Santo falou para mim aqui nesse deserto: tem gente que eu não vou tirar do ímpio para dar para ele. Porque Deus só tira do ímpio para dar para você quando você está preparado. Deus não dá bênção para crente despreparado. Você quer ver uma prova? Tem gente que não chega nem a receber. Só de Deus prometer ele já se perde. Estava fiel,
servindo, ajudando com amor, obediente, pagando o preço. Deus falou que ia dar o que ele queria, ele já se perdeu. Procurou, cadê? Sumiu, não estou achando. Vende a sua alma pela promessa. Dá ela a Satanás pela promessa. Gente aqui chorando, eu quero casamento, quero varão. Deus falou, eu vou dar, mas vai ser para a destruição dela, porque não está preparada. Eu quero carro. Será que você quer o carro mesmo para continuar ainda até Jesus? Será que o conforto pode chegar na sua vida e você continuar dizendo, esse conforto não me atrai, porque eu já fui atraído pela presença que tem no deserto? Será que você está preparado para dizer assim, Jesus, o melhor lugar para se ir, se morar é a sua presença? Saíram fartos. Deus tem promessa para a gente aqui, mas vai te dar quando você estiver preparado. Por quê? Porque enquanto na sua mão for maldição, melhor ficar na mão do ímpio, que é mais inteligente que você. Tem ímpio que é mais inteligente que a gente, que o recurso na mão dele, Deus consegue fazer a obra, mas dá na mão do crente, o crente soberbece, humilha os outros, larga Jesus, fica snob. Se é pentecostal, até para cair no mistério vai cair diferente. Tchau! Vai dar assim, tchau! Não preciso de você. Sair do deserto. Coisa ruim. Fica mais tempo aí. Eu sei, a bispa sabe, a gente chegou até onde Deus viu que a gente está preparado. Tem gente que fica olhando, não aceita, mais ele, mais ela. Deus conhece. Deus conhece quem vai sair farto, mas no outro dia não vai repugnar a presença de quem deu. Tem gente que morre na promessa. Paga o preço para Deus fazer algo que está fazendo, você desvia. Sai do foco. Deus está falando aqui, filho, o crente tem que ser ligado, que a maior riqueza dele é Jesus. E para fechar aqui, a multidão comeu, se fartou. Aí Jesus olha para os discípulos e o que a gente vai ver? 12 cestos. Cada um na mão de um discípulo. Eu senti Deus, eu estou terminando com isso aqui. Os seguidores, as ovelhas saíram fartos. Agora, quem deixou de comer para servir o outro, foi com o cesto cheio. Todos foram abençoados, mas ouça isso aqui: quem veio só para receber, saiu só com a comida do dia. Mas quem veio para servir o próximo, ficou com a comida do mês inteiro. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Oh, aleluia. Assim diz o Senhor: os meus olhos estão sobre esta casa. Filhos meus, eu não abandonei este deserto e vos deixei sozinho. É questão de tempo, é questão de um ensino,
entrar no coração e eu preparar vocês, porque aquilo que eu prometi está chegando. Libero nesta noite para os que aqui estão presentes uma unção de multiplicação. Estou multiplicando esta noite os recursos que você entregou na minha presença. Tem pessoas que falaram: Senhor, é isso que eu posso oferecer na tua presença, é isso que eu tenho para honrar o teu nome. Deus está dizendo: eu vou multiplicar, porque por você mal daria para a sua própria vida, mas por causa da minha unção, você vai ter para você, e para aquele, para aquela, para o outro, para esse, para essa. Receba o que eu estou entregando aqui, diz o Senhor. Multiplicação. E que overfly, não vou despedir você de mãos vazias deste lugar. Andarás te coenes, te flows te coenes. Aioconai, os céus estão abertos. Estou quebrando barreiras. Estou destravando coisas grandes em vidas de pessoas aqui. Shei, plo, nas, que fio. Chuedrekeno flamais tecou te flonécia. Irmã Bia, você é uma pessoa que eu estou quebrando uma limitação na tua vida hoje. Estou varrendo esse espírito de miséria. Mas estou entrando na tua mente. Estou tirando algo que foi colocado aí. Te digo assim: não se contente com migalhas. Estou te dando autoridade para atrair o melhor. Atrai o melhor. Acredite no melhor. Peça o melhor. O Deus que enche, que satisfaz, está visitando a tua vida hoje. Naramai tinas declando fobrendai. Chobreneste, eu vi a multiplicação sobre a tua vida. Às vezes tu fala é pouco, mas é porque é o pouco que eu multiplico. Isso é mistério. É o pouco, é aquele que vive no muito com pouco. É aquele que faz muito com pouco. Aí tem aquele que tem muito e faz pouco, ou quase nada. E com pouco eu faço muito. Estou multiplicando. Maravastega. Te digo a palavra: confia e descansa. Eu te botei nesse barco. Eu te levei para esse deserto chamado Ipemia. Porque é o lugar que eu quis ficar. Contempla a minha fartura chegando. Leite, eu vejo 12 meses. Eu não entendi. Eu vejo 12 meses encerrando em um ano um ciclo. E assim diz o Senhor: 12 meses tu contemplarás esta fartura. 12 meses. Stegionas talaste drevanas. Estou terminando no horário até mais cedo que a bispa. Vou pedir só 2 coisas para você. Primeiro, que se espelhe nessa multidão. Sacrifique para estar aqui.
E segundo, que eu não vou ver você frustrado neste lugar. Todos sem exceção. É o sumo pastor que está dizendo isso nessa noite. Você é dele. A palavra que ele ensina é capaz de amenizar qualquer dor, aliviar qualquer cansaço. Missionária, toca aí na Ueliane aí atrás. Toca no coração dela. Tem um cansaço de alma aí. O Espírito Santo de Deus está entrando aí. Não me pergunte o que ele está fazendo, nem eu sei. Mas eu sei que ele está fazendo algo aí. O diabo queria colocar a palavra escassez nessa história aí. Escassez, derrota, perca. Mas o Deus da compaixão está escrevendo aí abundância, prosperidade, fartura. Eu encerro agora, mentalizar o que você está precisando, que só Deus pode fazer por você. Ele mandou fazer isso aqui, eu encerro. Feche os seus olhos, mentaliza algo que você precisa, mas só Deus pode fazer por você. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir para essas pessoas que sacrificam para estar na tua presença, para ouvir a sua voz, para aprender a sua vontade. Eu não sei se essa necessidade é física, é material, é uma quantia, é uma cura, mas eu creio que o Senhor está aqui e o Senhor tem o mesmo poder que o Senhor teve no dia que o Senhor fez essa multiplicação. Eu não sei se a necessidade é espiritual, física, material, mas eu creio no teu poder e venho te pedir em nome de Jesus. O Senhor mandou os discípulos darem àquelas pessoas o que elas precisavam. Como discípulo, eu venho liberar sobre essas pessoas nessa noite o suprimento, a provisão, a intervenção, o socorro, o milagre, em nome de Jesus. Com os olhos fechados, só agradeça no seu coração. Veja um Jesus que é bom, veja um Jesus que ama, veja um Jesus que cuida e que é fiel, que existe, e agradeça a Ele. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite, amém?